Histórias assombradas. Brincadeira de mau gosto, sonambulismo ou espírito? Quem visitou meu quarto naquela noite? Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Conheci o canal há pouco tempo e já tô viciada. Tenho vários relatos para enviar, mas vou começar com um que até hoje não encontrei nenhuma explicação racional para ele. Pode me chamar de fulana. Tenho 34 anos e essa história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Eu fazia faculdade de engenharia e nessa época eu era ateia e muito cética. Muitas vezes discuti com pessoas tentando provar que não existia Deus, espírito ou vida após a morte. Nem sei que argumentos eu usava. Era uma sexta-feira, depois de uma semana muito cansativa, em que eu havia acordado muito cedo todos os dias. Eu tenho um problema de inversão do ciclo vigília-sono, que me faz ter sono durante o dia e ficar acordadíssima durante a noite. Acho que eu tenho isso. Mesmo muito cansada, raramente sinto sono antes da meia-noite. Isso com certeza. Mas nesse dia estava exausta e com vontade de dormir 12 horas direto. Cheguei em casa por volta das 9 da noite, tomei um banho, entrei para o meu quarto, tranquei a porta e pensei, vou dar 2 voltas na chave porque amanhã eu quero dormir até meio-dia e não quero que ninguém entre no meu quarto para me incomodar. Vesti um pijama, apaguei a luz, deitei e dormi como uma pedra. De repente, acordo com a luz do meu quarto acesa e uma pessoa, que na hora eu julguei ser meu irmão mais novo. Uma pessoa sentada na beirada da minha cama, encostada com os braços e a cabeça em uma cômoda que havia em frente à cama e de costas para mim. A porta do quarto que ficava ao lado da cômoda estava entreaberta e a pessoa parecia estar dormindo. Eu fiquei com ódio, né? Comecei a xingar e perguntar, mas como que você entrou aqui? Ele não respondeu. Então eu falei, sai daqui agora, senão eu vou chamar o meu pai. Ele se levantou sem olhar para trás, abriu a porta e saiu. Nesse momento eu gritei também, e fecha a porta! Mas ele não fechou. Eu então levantei com ódio, fechei a porta e pensei, eu vou dar uma volta só na chave porque amanhã eu vou conferir e contar para o meu pai. Apaguei a luz e voltei a dormir. Acordei no outro dia por volta das 10 da manhã, ainda com ódio, e pensava que o meu irmão havia se escondido no meu quarto, enquanto eu tomava banho, e ficou lá até a hora que eu o encontrei. A luz continuava apagada, e eu fui conferir as voltas na chave da porta. Estava com uma volta só. Eu então saí do meu quarto e fui atrás do meu irmão para xingá-lo, né? Ele estava na sala e meu pai na cozinha. Eu já cheguei perguntando, o que você estava fazendo no meu quarto ontem à noite? E ele disse, oi? O quê? E eu falei, você estava no meu quarto, sentado na cama, encostado na cômoda. Eu fechei a porta e acabei de conferir que dei uma volta só na chave. E ele falou, quê? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando, menina. Nisso, meu pai veio ver o que estava acontecendo e eu falei, pai, ele estava escondido no meu quarto de noite. Eu xinguei ele e ele saiu. Eu fechei a porta, apaguei a luz quando ele saiu. Dei uma volta só na chave para conferir hoje de manhã. E meu irmão falou, minha filha, o que eu ia ficar fazendo no seu quarto enquanto você dormia? Deixa de ser doida. Eu falei que ele queria me assustar ou coisa do tipo, mas ele jurou que não era ele. Meu pai, então, para me assustar de verdade, falou, vai ver, era o 7 peles mesmo. Você olhou para ver se ele tinha pés de bode? E começaram a rir de mim. Eu voltei para o meu quarto ainda com ódio e fui raciocinar. Realmente, se ele estivesse escondido no meu quarto enquanto eu tomava banho, não fazia sentido a porta estar entreaberta, a luz acesa e ele sentado na cama, encostado na cômoda. Se ele quisesse me assustar, era só puxar o meu pé ou falar "bu". Com a luz apagada seria muito mais assustador.
Além disso, ele teria que ficar sentado lá não sei por quanto tempo esperando eu acordar. Se eu acordasse. Meu irmão também nunca foi sonâmbulo, nem eu. Mas mesmo assim, para ele entrar no meu quarto de madrugada, ele teria que abrir a porta, que eu havia deixado muito bem trancada. Assim, me convenci que aquilo tudo não passava de uma alucinação. Afinal, eu estava muito cansada quando fui dormir e pessoas cansadas têm mais chances de ter alucinações. Mas eu ficava pensando, e a volta na chave que eu conferi? E a porta que eu fechei? E a luz que eu apaguei? Se eu tivesse me levantado com uma alucinação, eu teria que voltar uma volta na chave. Se eu tivesse tocado no interruptor, a luz que estaria apagada de manhã estaria acesa. Então, ainda com dúvidas de que poderia ser mesmo meu irmão, fui contar isso para minha mãe, para ver o que ela achava. Ela então falou: "Eu acho que não era o seu irmão, não. Uma vez, logo que nos mudamos para essa casa, o seu pai trouxe uma amiga benzedeira aqui. Ela nos disse que havia alguma coisa no seu quarto, mas que faria uma oração para que essa coisa fosse embora. Nunca te contamos isso para não te deixar com medo. Além disso, nós acreditamos que a coisa foi mesmo embora. De qualquer forma, você mandou ela sair de novo, essa noite. Então, acredito que ela foi embora mais uma vez." Gente, que raiva que isso me deu. Primeiro, porque eu não acreditava em nada disso. Segundo, que os meus pais são evangélicos e também não deveriam acreditar em espíritos. Terceiro, que eu nunca ouvi falar que o meu pai tinha uma amiga benzedeira. Nós morávamos nessa casa há 5 anos. Lá, anteriormente, morava um padre, ou pastor, eu não me lembro, que havia invadido o lote e construído um barracão. Meu tio era advogado do dono do lote e brigou por 10 anos na justiça para conseguir tirar o padre ou pastor de lá. Quando conseguiu, o dono vendeu o lote para os meus pais e eles construíram a nossa casa, aproveitando a construção do barracão que já havia lá. Eu lembro de ter ido ver o lote com os meus pais antes deles comprarem. Na época eu tinha uns 10 anos. O barracão era um lugar sombrio, escuro, sem acabamento nenhum. Não parecia um lugar que um religioso morava. Mas enfim, depois disso, nunca mais vi nada de estranho por lá. Continuei cética e ateia até os meus 28 anos, sempre tentando me convencer de que aquela história foi só uma alucinação. Hoje acredito em Deus e espíritos, mas não por motivos sobrenaturais. Aos 28 anos assisti o filme do Chico Xavier e achei que todas aquelas histórias não poderiam ser inventadas. Comecei a ler e pesquisar e hoje eu sou espírita, mas até hoje essa história permanece um enigma para mim, pois acho difícil também um espírito ter me visitado sem motivo nenhum e sem deixar nenhum recado, aparentemente. Bom, Ana, esse é apenas um dos relatos que ainda quero lhe enviar. Quero saber as opiniões, sua e do pessoal que acompanha o canal. Tenho também 2 experiências de efeito Mandela que um dia irei lhe contar. Uma delas é com o 11 de setembro, que só recentemente descobri que muitas pessoas também têm. Abraço e sucesso com o canal. Muito obrigada, um beijo para você. Às vezes um espírito perdido mesmo, ele já estava meio perdido lá, né? Ele estava sentado na beira da cama, apoiado com a cabeça na cômoda, assim. E aí você mandou sair, ele levantou e foi, sei lá. Às vezes não tinha nem muita relação direta ali com você, ele só estava ali, perdido. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.